早上好，中午好，晚上好, 大家好, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista dentro do âmbito do WhatsApp in China Summit. José Manuel Duarte Jesus nasceu em 1935 e é atualmente embaixador jubilado. Licenciado em História e Filosofia, com mestrado em Lógica Matemática pela Universidade de Lisboa, é também doutorado em História das Relações Internacionais pela Universidade Nova. Durante a sua carreira diplomática, serviu em Rabat, Bona, Lille, Praga, na CEE, tendo sido embaixador em Kinshasa, Brazzaville, Bangui, Kigali, Bujumbura, Pequim, Ulaanbaatar, Pyongyang e Ottawa. Possui vários livros publicados, assim como artigos em revistas científicas, tanto em Portugal como no estrangeiro. Os seus temas principais de especialização são a China, a África, a negociação e a teoria da decisão. Docente convidado em várias faculdades, José Manuel Duarte Jesus é investigador integrado no Instituto do Oriente, do ISCSP, da Universidade de Lisboa, Técnica de Lisboa, e no IPRI da Universidade Nova. Seja muito bem-vindo, Sr. Embaixador José Duarte Jesus. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por prontamente e amigavelmente se ter disponibilizado para vir partilhar connosco uma ínfima, um pequenino, um grãozinho de areia dentro do seu universo de sabedoria, no que tem a ver com os conceitos da Ásia e da África e pelo mundo fora. É uma honra e um privilégio recebê-lo aqui. Muito obrigada. Eu gostaria de começar só por lhe dizer, perante tamanha apresentação, para além de tudo o que eu disse nesta breve apresentação, o que poderia dizer mais de si mesmo? Bom, a apresentação foi bastante extensa e completa, portanto não tinha muito a acrescentar. Devo dizer que continuo, desde, enfim, que me reformei da atividade diplomática, continuo fundamentalmente a investigar no domínio do histórico das coisas, tanto da China como da África. São as coisas, digamos, que mais tenho investigado nos últimos tempos e que continuo, digamos, a investigar. É uma fonte de inspiração. Os empresários que nos estão a ver, que nos estão a ouvir, muitos jovens, de 30 e tal anos, ponham os olhos nestes exemplos de pessoas que levam a vida toda dedicada à investigação, ao conhecimento, ao trabalho, ao crescimento. Parabéns. Eu sei que tem uma Obrigado. alcunha, tem uma alcunha, eu tive que o estudar, né? Tive a estudá-lo. Tem uma alcunha que lhe chamam de o mito. Eu adoro mitos e fiquei muito curiosa. Como é que surgiu esta alcunha? Eu, antes de responder, tenho uma pergunta a fazer já agora. Como é que soube desse meu alcunha de mito? Porque eu devo dizer que hoje em dia contam-se por os dedos da mão, para quem não tenha muitos dedos na mão, quem me trata ainda hoje por mito. Mas fiquei curioso em saber como é que Eu soube tenho, disso. eu tenho veia de detetive. Muito bem, muito bem. Olha, o mito era como eu era conhecido no tempo da universidade, no tempo da faculdade. E a razão é muito simples, é que eu fiz um trabalho e depois organizei um grupo de investigação dentro da universidade sobre o pensamento mítico e a distinção entre o pensamento mítico e o pensamento religioso e o pensamento científico. E desde aí que aquilo correu muito ali dentro da faculdade e tal, e começaram a chamar o mito. E ainda hoje há velhos amigos meus que me tratam por mito. Engraçado. Mas sabe que me trocou as voltas, ainda não lhe disse. Trocou umas voltas porque uma das minhas questões normalmente é das finais nas entrevistas que fiz com os outros convidados presentes neste summit, é um mito e uma verdade sobre a China. E de repente, trocou-me aqui as minhas voltas. Bem. Eu tive que mudar. Isso Mas, mesmo. falando de mitos, quais os principais mitos que os empresários ocidentais, não só os portugueses, mas os ocidentais, compram relativamente ao mercado chinês? Bom, esses mitos todos, a meu ver, partem de um mito político e não de um mito propriamente económico.
Uhum. O que é que o mito político vai condicionar necessariamente a reação empresarial, não toda, evidentemente, mas alguma, sobre a China. E o mito político, no fundo, é um mito que tem sido desenvolvido nos últimos tempos. Eu digo últimos tempos a partir de o presidente Nixon nos Estados Unidos e a partir da ação do Kissinger, em que houve efetivamente uma ponte entre a China e os Estados Unidos. A partir daí, as coisas desenvolveram-se num sentido muito mau e criou-se um mito sobre a China, ligado fundamentalmente ao papão do Partido Comunista Chinês. Isso não tem influenciado, evidentemente, os empresários portugueses que conhecem a China já há muito tempo, que já lá estão e que a conhecem, mas pode influenciar, digamos, jovens empresários que ouvem permanentemente uma informação no mainstream, digamos assim, que é muito condicionada por um certo mito. De maneira que é nesse aspecto que eu vejo que a existência desse mito e como ele pode, digamos, ser prejudicial. Exatamente. Nas áreas, falando um bocadinho da parte empresarial e financeira, nestas áreas, as áreas empresariais e financeiras chinesas, quais são os princípios fundamentais de conduta? Bom, vai ver. A China, desde que o Deng Xiaoping modificou, digamos assim, a estrutura ideológica aplicada à parte económica, criou na China uma economia de mercado. Uma economia de mercado, embora, como está bem explícito nos documentos oficiais chineses, uma economia de mercado socialista. Uhum. É curioso até comparar esta evolução por parte do Deng Xiaoping com o famoso congresso de Bad Godesberg do SPD alemão, em que o SPD alemão, precisamente nesse congresso, não tenho, se não erro, é de 59, mas não tenho agora a certeza, precisamente resolve aplicar uma economia de mercado socialista. Há ali alguns paralelos, não todos, mas há algum paralelismo naquela evolução ideológica. De maneira que o que se passa, no fundo, é que a economia, a estrutura económica chinesa é uma estrutura em que o planeamento a longo prazo por parte do governo é determinante relativamente à economia. Mas a economia é uma economia em que basta ver que, do ponto de vista, por exemplo, fiscal, as empresas não estatais, portanto a maior parte serão privadas, representam 60% do income fiscal na China. Uhum. Bem, isto dá uma ideia, ponto de vista para informação empresarial, que eu julgo que é extremamente importante. De maneira que convém não... O facto da palavra Partido Comunista tem logo um efeito mágico, digamos, de papão. Verdade. Especialmente quem não está muito, quem conhece pouco, não é? Também sobre a história mais contemporânea até, ou política do país em si. Exato, exato. Porque muitas vezes o problema está ou ver longe, não é? Quando uma pessoa vê uma coisa longe, normalmente muitas vezes temos tendência a ver aquilo que nos mete mais medo, mais receio. Parece que nós, os humanos, temos muita tendência em preferir ir em direção à dor do que ao prazer. Então é ver a parte. Exato. Um,
Que pontos é que acha que poderia recomendar aos empresários portugueses? Onde é que eles devem tomar mais atenção quando querem entrar no mercado chinês? Bem, eu julgo que a coisa fundamental é o conhecimento da cultura chinesa. Porque o conhecimento da cultura chinesa, eh, a gente não sabe no Ocidente. Eu recordo quando cheguei à China como embaixador e fui cumprimentar alguns colegas meus, fui cumprimentar o colega britânico, o embaixador britânico, que era um homem que já tinha estado na China como conselheiro, etc., que era um conhecedor da China e que me disse, olha, não tenha pressa em conhecer a China, porque a China leva tempo a conhecer. Eu já estou cá na China, já estive antes e fazia não sei quantos anos, que ele me disse, 10 ou 15 anos, e na altura em que me vou agora embora, chego à conclusão que ainda não conheço bem a China. E na realidade, isto é muito importante, por exemplo, no aspecto negocial. A negociação entre o Ocidente, à mesa de uma negociação empresarial, é fundamental este conhecimento. E há alguns quase dogmas, diria assim, é que a primeira coisa que um empresário deve ter, um empresário ocidental, português, deve ter em consideração é nunca tentar ser rápido. O chinês não é rápido, o chinês tem tempo. E tem tempo porquê? Porque numa negociação, o chinês demora tempo para conhecer o parceiro do outro lado, antes de entrar no fulcro da negociação. Portanto, o ocidental, regra geral, tem pressa de acabar a negociação. Quem tem pressa não vale a pena entrar no mercado chinês. A negociação com a China é uma negociação lenta, mas que, digamos, vai determinar uma relação a longo prazo e não uma relação a curto prazo. Porque a China pensa a longo prazo, tanto para o passado como para o futuro. Porque, na realidade, eu lembro-me precisamente de uma coisa que impressionou o Kissinger quando falou com o Mao Tse-tung sobre um determinado ponto, e que o Mao Tse-tung começou-lhe a falar no que se tinha passado há 1000 anos na China, historicamente. Impressionou, e isso mostra precisamente que o pensamento chinês não é um pensamento de imediato, mas é um pensamento que se alicerça num passado e num futuro a longo prazo. Qualquer negociação é para estabelecer uma relação a longo prazo, e isso é fundamental para uma empresa. E julgo que é uma coisa talvez extremamente importante para quem faz uma negociação. E eu assisti, e até podia citar, assisti a erros graves. Não vou citar que empresa foi, obviamente, mas estive presente numa negociação entre Portugal, entre uma grande empresa portuguesa e a China, era para uma colaboração e uma venda de serviços. E de serviços precisamente numa área da China que é uma área superior à área de Portugal. E nessa negociação, logo no início, havia uma outra empresa que era concorrente da nossa, evidentemente, inglesa, que estava sediada, tinha uma branch em Hong Kong. E o nosso principal negociador começou logo por fazer uma crítica enorme e dizer muito mal do concorrente. Segundo, de dizer que queria ajudar a China
a evitar que a China caísse em erros do concorrente. Bem, eu vejo logo isto é um princípio real. Só houve uma reunião de negociação e tudo terminou por ali. E nós perdemos, efetivamente, uma possibilidade extremamente importante. Eu refiro isto só como exemplo de como é importante para qualquer empresa ter uma noção intercultural para realmente negociar com a China. Se vai com pressa para remediar imediatamente num yes or no business, está mal. Na China não há yes or no business. Estava a ouvi-lo e realmente é curioso, porque talvez isso seja um bocadinho uma marca, talvez um carimbo da nossa cultura. Talvez termos um pensamento mais crítico ou de julgamento, mais de julgamento em vez de curioso. Eu a ver, talvez os chineses tenham um pensamento muito de curiosidade. Se calhar nós próprios portugueses, talvez às vezes temos um pensamento muito com base no julgamento. Julgar, em vez de despertar a curiosidade, tentar perceber, mas porquê? Mas olha que eu acho que, em termos de negociação, Portugal não é tão bom como a China. A China é realmente o melhor negociador que eu conheço, política ou no âmbito empresarial. Mas Portugal é um bom negociador. E a prova de que é um bom negociador, a meu ver, há uma prova extraordinária, que são as negociações sobre Macau. Nós fomos um negociador que esteve à altura do negociador chinês. E realmente são negociações que ainda hoje são tomadas como exemplo em universidades como Harvard, etc. Portanto, quer dizer, nós fomos bons negociadores. Às vezes, o mal é quando queremos ser um negociador à maneira americana ou à maneira de outros países. E então, quer dizer, entramos no yes or no business e na rapidez, etc. E aí estragamos tudo. Acha que os portugueses têm uma posição privilegiada relativamente aos outros países da União Europeia na relação com a China? Claro está. Eu penso que sim, devo dizer que penso que sim, porque coisas que eu assisti, que via em reuniões, não só quando estive na China, como noutras coisas, eu acho que nós temos um privilégio de termos sabido sempre, ao longo de séculos, cometemos erros, certo? A China cometeu erros, certo? Mas durante este período todo foi um pouco como uma família. Ou seja, conhecemos-nos mutuamente, zangamos de vez em quando, como em qualquer família, de vez em quando zanga-se, mas zanga-se porque se conhece, e como se conhece, ultrapassa o período da zanga com alguma facilidade. E eu penso que eu encontrei isto tanto a nível académico, por exemplo, em reuniões, por exemplo, na Academia de Ciências Sociais de Xangai, como embaixador em Pequim. Mas eu nunca me posso esquecer um exemplo, foi muito no início da minha estadia lá, e portanto eu não conhecia suficientemente a cultura, precisamente chinesa, de ter feito uma démarche junto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para solicitar o apoio da China numa reunião das Nações Unidas. Falei na altura com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, que foi extremamente simpático comigo. Não obtive nenhum sim, nem nenhum não. Obtive o quê? Ele citou-me uma frase do Confúcio sobre a amizade e os amigos. E eu saí de lá e pelo caminho até
à embaixada, fiquei a pensar naquilo seria a dizer que nos ia apoiar ou não. Fiquei com a impressão que sim, efetivamente, a China apoiou-nos naquilo que eu tinha lá ido. Mas, portanto, quer dizer, um empresário tem que estar preparado para este tipo de reação. O yes or no business não é maneira de negociar que seja financeiramente, comercialmente ou politicamente, ou diplomaticamente melhor. Para além desse ponto, que realmente muito importante terem atenção, que outros pontos ou que outras verdades é que os empresários portugueses deveriam saber sobre a China antes de iniciarem os seus processos de negociações? Sim, absolutamente. Eu acho que qualquer um empresário, um empresário que não conhece a China, jovem e que se queira lançar, deve perder algum tempo a tentar conhecer a China e a conhecer a maneira, especialmente a maneira de negociar com a China. Isso me parece absolutamente fundamental, porque, quer dizer, há parâmetros que não têm nada a ver com os parâmetros ocidentais, digamos assim, da maneira de negociar. E, por consequência, parece-me fundamental que qualquer empresário que queira ir pela primeira vez à China, nomeadamente que se informe junto de outros empresários que já lá estão há mais tempo e que conhecem a China, digamos, de uma maneira diferente. O diálogo da interculturalidade é absolutamente essencial, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista empresarial e económico. Portanto, falando aqui um bocadinho mais das questões mais políticas, quais são as diferenças entre o socialismo com características chinesas, definido por Deng Xiaoping, que muito se fala, e do socialismo dos países soviéticos? bom, eu estive num país, a antiga Checoslováquia, antes da queda do muro, e percorri a RDA, a Hungria, e portanto não tem nada a ver. Pura e simplesmente não tem nada a ver. Compreende-se hoje de uma maneira muito clara o dissídio, digamos, entre a União Soviética e a China, ainda do tempo mau. E depois ainda mais. Né? Efetivamente, quer dizer, a interpretação do marxismo, do ponto de vista chinês, nunca foi a interpretação do marxismo do ponto de vista soviético. E, por consequência, quer dizer, a diferença é total. Basta ver em todos os países ex-soviéticos, não havia classe média. A classe média não existia. O progresso da classe média na China, nos últimos anos, tem sido absolutamente fabuloso. Desde que eu estive na China até hoje, o crescimento da classe média, infelizmente eu não tenho aqui agora números estatísticos, mas há estatísticas que podem mostrar o que isso significa. E, por consequência, é uma China, primeiro, com um grande número de empresários privados. Segundo, é uma China que não é imperialista. E o imperialismo na parte soviética ficou desde o Stalin, embora o Stalin tenha desaparecido, tenha havido depois os congressos com as críticas ao Stalin, mas é evidente, quer dizer, a China tem nesse aspecto, e julgo que é importante, desde 1955, portanto, desde a Conferência de Bandung, em que os dois grandes atores, foi o Nero e foi o então primeiro-ministro chinês, o Zhou Enlai, portanto, foram criados os tais famosos 5 princípios, e esses 5 princípios são hoje ainda válidos na China.
Uhum. em passo que não são válidos noutros países. Eu lembro o que dizia aqui em Portugal o professor Adriano Moreira, porque quando houve os 50 anos, os 50 anos de Bandung, fizemos, o Adriano Moreira e eu, umas comemorações e sobre, precisamente, e o Adriano Moreira dizia, se desde 1955 os países tivessem aplicado os princípios de Bandung, nunca mais tinha havido um conflito armado no mundo. Isto é absolutamente verdade. E essa política que o Zhou Enlai foi um dos grandes promotores, ainda se aplica hoje na China, na sua política externa. Eu ia dizer que digamos, uma das formas em que isso se concretiza é na nova Rota da Seda. Hum. A Nova Rota da Seda, há uma associação em Portugal, chamada Associação dos Amigos da Nova Rota da Seda, do qual o seu embaixador é associado. Um, o que é que poderia... Muitos empresários não conhecem a associação e teriam muito a ganhar em conhecer. Qual é que acha que seria, de certa forma, a importância de muitos destes empresários que estão sozinhos na sociedade e que têm interesse na China, se poderem associar a esta associação? Eu julgo que seria bastante importante, tanto mais que quem está na origem da associação são pessoas que estão ligadas à parte económica e empresarial, a começar pelo presidente, para a doutora Fernanda Ilhéu. De maneira que eu julgo que é uma empresa que vê a nova Rota da Seda precisamente como um sistema de ultrapassar conflitos através do comércio e da economia, que é, no fundo, como começou a primeira Rota da Seda, em que realmente não há, até agora, não houve qualquer intenção da parte da China de substituir, de vender ideologias, de substituir o governo, porque realmente a não intervenção nos outros países é, digamos, um princípio fundamental da nova Rota da Seda. E é precisamente o primeiro ou o segundo princípio de Bandung. De maneira que isso julgo que é importante, e é importante porque mostra, digamos, aos empresários como a China vê no âmbito empresarial, no âmbito económico, uma arma de paz, uma arma de diálogo. Realmente, a nova Rota da Seda aqui, a associação tem feito uma série de conferências, de seminários, etc., e para os quais convida normalmente uma quantidade grande de empresários, e de maneira que eu julgo que é importante para qualquer empresário, especialmente empresário que esteja nesta altura na disposição de fazer alguma coisa com a China, nomeadamente investimentos com a China, se aproximar e de conhecer melhor, digamos, esta associação da nova Rota da China, da Seda. Exatamente, exatamente. Sr. Embaixador, não sei se chegou no período em que esteve na China, chegou a aprender alguma coisa de mandarim, alguma palavra ou outra de mandarim? Sim, quer dizer, aprendi mais uma tentativa de ler e conhecer, conhecer portanto, a língua escrita, porque sim, a língua falada é uma língua como outra qualquer. A língua escrita chinesa não é como outra qualquer. É uma língua que não é alfabética, por consequência é logo uma língua que é ideogramática, portanto é diferente. E é até, para quem quer conhecer a China, é importante conhecer qualquer coisa da língua, porque a língua espelha a mentalidade de quem a usa. Isto foi dito já há muito tempo por vários filósofos,
e realmente julgo que é importante. A minha mulher falava chinês, então. Assim, tenho a minha família, tenho filhos que falam chinês correntemente, mas quer dizer, eu ainda sei uma palavra ou outra, Sim, mas sim. me perdi completamente. É verdade, os caracteres, as palavras são ideogramas, não é, como disse, e representam muito a cultura chinesa. É muito Exato. importante ter ali Eu acho que é muito então, importante para conhecer a China, conhecer pelo menos alguma coisa, mesmo que não se fale, mas ter uma ideia da estrutura da língua, porque a estrutura da língua marca a estrutura mental. E exato. isso é fundamental. Acho que é importante. Exatamente. É como quem quer conhecer bem um povo deve conhecer os seus filósofos, não é? Exatamente. É praticamente igual. É quase. Absolutamente. Absolutamente. Sr. Embaixador, gostaria de lhe pedir que me comentasse ou que ajudasse aqui a esclarecer, de certa forma, algum paradigma, algumas questões que inundam os empresários portugueses que estão sujeitos a esta violação quase de privacidade que nos entra pela casa dentro sobre as notícias da China e a posição da China na guerra da Europa. Isto tem prejudicado, de certa forma, eu acho, o avanço económico, no sentido de ultrapassarmos um bocadinho aqui o medo. Não é? Então, este bicho-papão, neste aspecto, tem crescido de uma forma imensurável. O que poderia aqui, de alguma forma, tranquilizar os empresários chineses relativamente a este assunto? Quer dizer, eu penso que é importante nesse quadro referir a diferença profunda entre Putin e a China. Quer dizer, se nós virmos, a China nunca atacou publicamente, nem nas Nações Unidas, a Rússia. Mas foi de uma clareza total, agora na última Assembleia Geral, na grande Assembleia Geral que houve nas Nações Unidas, foi muito clara em dizer que condenava toda e qualquer intervenção militar noutro país ou num país vizinho. Isto foi dito com uma clareza total. Sem nunca referir a Rússia, porque isso faz parte da cultura chinesa, de referir os grandes princípios sem referir necessariamente as entidades em questão. Porquê? Porque há a ideia de pode-se condenar radicalmente o que fez o Sr. Putin, mas não é entrar em guerra com o Sr. Putin. Quer dizer, são coisas diferentes e são coisas que a China efetivamente sabe habilmente fazer. Além disso, vimos perfeitamente quando foi o SCO, o Summit do Shanghai Cooperation Organization, em Samarcande, foi muito clara a posição, nomeadamente, da Índia e da própria China, em que a China disse claramente que tinha questões e preocupações grandes sobre o que estava a passar. Por consequência, o que não impede de continuar a dialogar com Putin. São coisas diferentes. Por consequência, a ideia realmente de confundir uma coisa com outra, julgo que é importante não o fazer, porque dito cá, como referimos os 5 princípios de Xangai continuam, de Xangai, perdão, de Bandung, continuam presentes na China. E, por consequência, a China nunca aprovaria uma invasão de um território. Portanto, são simplesmente a China aposta no diálogo mais do que aposta em vender armas. Quer dizer, porque não é vendendo mais armas e mais armas que nós conseguimos a paz, seja onde for. Paz através de armas nunca se consegue. O diálogo será certamente muito difícil. Mas a China já fez de resto uma proposta que muito pouco se falou, porque não está no mainstream, sobre
uma grande negociação internacional com a Rússia, as Nações Unidas, a Ucrânia e eu penso que a China também. E houve essa proposta, não se falou porque no fundo não era uma proposta que calhasse muito bem no paradigma do mainstream, o que é pena. Mas, portanto, eu penso que os empresários não devem ficar, digamos, preocupados com o problema, de confundir o problema da guerra com o problema das relações com a China. E eu julgo que é francamente importante que Portugal e a União Europeia não se deixem influenciar por outros atores internacionais e, portanto, façam a distinção. Uma coisa é a guerra da Ucrânia, outra coisa são as relações com a China, e a China não tem nada a ver com a guerra da Ucrânia. Sr. Embaixador Sr. Duarte, eu vou-lhe agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Gostei muito desta conversa que tivemos e espero vê-lo em breve, e assim teremos a oportunidade de nos ver num evento agendado pela Associação dos Amigos da Nova Rota da Seda. Desejo-lhe um bom resto de dia e muito obrigada. Muito obrigado, eu. A todos os empresários, a todas as pessoas que nos estão a ouvir, até à próxima entrevista.